Olá a todos, então retornamos ao nosso momento com Deus, nosso momento de reflexão, nosso momento de partilha dessa palavra sagrada, essa palavra que nos alimenta, essa palavra que nos leva a ter uma vida melhor todo dia. Então nós estamos lendo a Bíblia juntos, nós estamos no evangelista Mateus, capítulo 13, onde Jesus conta as parábolas, que ele falava por parábolas. E agora nós chegamos à parábola da mostarda. No versículo 31, Jesus diz assim: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos em seus ramos. Então vejam, aqui Jesus comparou o seu reino com um grão de mostarda, com uma sementinha das menores que tem, e que chega a formar uma árvore. Isso para nos assemelhar que a palavra de Deus pode ser pequena, não precisa de grandes discursos, de grandes palestras, só o amor de uma pequena palavra, de um pequeno gesto, já pode transformar, crescer e mudar a vida de uma pessoa, Então isso que quer nos dizer essa parábola. Seguindo, Jesus contou mais uma parábola a seu povo. O reino de Deus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Então vejam aqui, a comparação que Jesus fez, o fermento. A palavra de Deus é o fermento. E a mulher mistura esse fermento nas 3 medidas de farinha. Compara-se Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A palavra de Deus está nas 3 pessoas e em uma só, nesse mistério, E essa palavra fermenta, essa palavra quando introduzida na massa, que é em nós somos a massa, a gente pode aumentar a nossa fé, Como um pão que ele aumenta o seu tamanho, nós também aumentamos quando somos alimentados com esta palavra de fé. Continuando, o uso das parábolas. Jesus usava as parábolas para dizer tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por parábolas. Isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta Isaías falou: usarei parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então isso tudo se cumpriu, O que o profeta Isaías falou lá há muitos anos antes de Cristo, se cumpriu agora, Que o Salvador viria, mas poucos o entenderiam, que ele falava através de parábola, com palavras simples, e só quem tem um coração simples é que consegue entender. Quem não é orgulhoso, quem consegue entender essa palavra. Muito lindo. Continuando. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Então, a parábola do joio nós lemos anteriormente, Então Jesus contou no mesmo momento várias parábolas, mas a que mais ficou confundindo a cabeça dos discípulos era essa do joio, e pediram uma explicação em separado. E daí Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo, e as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos.
Assim, como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Então vejam, ele continuou, pregando em parábolas. Então a gente não pode levar todas as parábolas ao pé da letra, O fogo, o ranger de dentes, o desespero. Isso tudo não quer dizer que lá vai ter fogo no inferno. O inferno vai ser a nossa separação de Deus, Porque nós temos dois caminhos, que Ele nos deu a possibilidade de fazer o bem e chegar à sua presença, ou fazer o mal e não ser digno da sua presença. E esse não ser digno da sua presença nos remete ao desespero, nos remete ao fogo, não literalmente ao fogo que queima, mas ao fogo que queima a alma. Aquela injustiça que você cometeu pode te custar muito caro. Então, o que você faz aqui nessa terra, tudo você colhe, mais cedo ou mais tarde. Porque conta, a palavra de Deus, a tradição da igreja, a teologia, o catecismo da Igreja Católica nos afirma que quando morrermos, nós seremos julgados por nós mesmos. Nós vamos aparecer diante de Deus e tudo que nós fizemos vai aparecer. E eu não vou me sentir digna de ficar na frente de Deus se eu cometi algum pecado grave. Então, é isso que nos explica por que Deus não perdoa. Sim, Deus tudo perdoa. Deus é só misericórdia e amor. Mas quando eu me sinto impuro, me sinto sujo, me sinto injusto, eu não posso ficar num lugar de pureza, Eu não me sinto bem. Então é nós mesmos que no final faremos o nosso julgamento. Então, que tenhamos a consciência que Deus é só amor e perdão. É nós mesmos que escolhemos não nos perdoar. Então, com isso, paramos por aqui e vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós e esvazia-me de nós e encha-me dele, da sua paz, da sua sabedoria, para a gente sempre seguir os caminhos certos, os caminhos que nos levarão a conhecer o reino e a participar da sua glória. Amém. Então, até o próximo encontro, fiquem todos com Deus e deixe o seu joinha aqui se gostaram desta reflexão.